Aposto que todo mundo adora uma luta gratuita, ainda mais quando é uma batalha entre deuses e lendas do nosso planeta. E a luta entre o Leônidas e o Apolo, meus amigos, não foi uma luta, foi um bagaço. Se você por acaso mora debaixo de uma pedra e se chama Patrick Estrela, talvez não conheça esse anime, mas relaxa que eu vou dar uma leve e resumida sobre o que se passa. Esse anime se passa em Valhalla, onde os deuses estão em uma batalha contra a humanidade, valendo na aposta algo simples e sutil: toda a vida na Terra. Sendo assim, caso os humanos perdessem todas as batalhas, toda a vida na Terra seria erradicada. Caso eles ganhassem, viveria por mais 1000 anos. E nessa nona rodada, o nosso humano Leônidas e o deus Apolo. Dado o contexto, vamos para o recrutamento dos nossos lutadores, sendo o primeiro o Apolo. Ele é avisado sobre todas as lutas anteriores e ele é recrutado de uma maneira muito fácil, até porque ele ama ver homens lutando com toda a sua alma, dizendo que isso é algo belo de se ver. E sem ser gay, porque olha o harém que esse cara foi encontrado, deixando assim todas suas mulheres de lado para lutar com o homem sarado. É isso aí, Apolo. Mostra pra elas que você é Red Pilar do Sigma Based Bahia. Já no recrutamento do lado dos humanos, Leônidas é encontrado numa academia cheio de macho treinando. E porventura, que treino é esse? É pra, sei lá, morder seus inimigos? Porém, no meio de toda a nossa multidão, o nosso protagonista é o que tá com a maior vida mansa de todas, deitado em uma rede, lendo seu livro e bebendo um puta vinho com queijo espartano. Após receber o convite para lutar, ele imediatamente recusa, porque ele só lutaria caso fosse a primeira rodada. Meio que já não é, porque já estamos na nona. Ou se fosse a última, o que também tá bem longe. Porém, ele aceita quando escuta o nome do seu inimigo, Apolo. E por que ele aceita? Segundo ele, porque ele é arrogante, estúpido e maldito. E por outro motivo falado mais pra frente. Segura um pouquinho que já eu falo. E olha quanta masculinidade. Uma só imagem. Já na arena, o apresentador faz a apresentação. E olha só isso, presta atenção. Quem é a raça mais forte da humanidade? Espartanos. Ai, mais pra frente vocês também vão escutar um pouco sobre essa mentira. Que o tanto de vezes que os espartanos já fugiram dos persas. Rapaz, mas vamos seguir. Mal sabia ele que esse Coríntio ia fazer falta demais nessa luta. Sim, isso mesmo, isso se chama Coríntio. Já do outro lado da arena, um ser iluminado, o divino com vários codinomes. Vamos lá: Deus da filosofia, poesia, medicina, arquearia, música, profecia, do sol e, se duvidar, até da sua mãe. Sigmas grunhindo pelo seu líder e mulheres gemendo pelo seu deus. Antes mesmo da luta ser iniciada pelo apresentador, Leônidas já ataca com um ataque pra matar. Mas logicamente o deus da porra toda desvia e ainda o chama de covarde, animal, desrespeitoso, arrogante e só faltou chamar de CLT. Leônidas então rebate dizendo que ele está o mesmo deus de sempre. Para que vocês entendam o porquê ele disse isso, teremos que dar uma leve pausa na batalha para assim contar a história desse Brutamontes. Você não é o Sigma da Bahia. Confia em mim, ele disse isso, tá aqui ó. Leônidas, um cara sempre admirado por trás. Na sua história é citada a sua última batalha, que foram 300 homens espartanos versus 300 mil persas, aproximadamente. E por que esse número tão baixo do lado esparta? Por causa que na mesma época dessa batalha também se passava um festival dedicado ao Apolo, chamado Carneia, onde era totalmente restrito o uso militar, pois caso quebrasse essa regra, toda a ira do deus Apolo iria cair sobre Esparta. O rei atual de Esparta, então Leônidas, destrói a estátua de Apolo para que apenas ele e unicamente seja punido, marchando assim sozinho para uma batalha impossível e suicida de ganhar. Mas mesmo sabendo de todos esses detalhes, 299 homens se juntam ao seu rei para assim se sacrificar por Esparta. Dando a lógica, todo o exército de Leônidas, incluindo ele próprio, são derrotados e mortos naquela batalha, fazendo assim o rei Leônidas carregar esse seu ódio com ele até mesmo em Valhalla pelo Apolo. Indo um pouco para a nossa história real, magoa um pouco os sentimentos de quem gosta verdadeiramente dos espartanos,
começando com eles lutarem por vontade própria, sem ter medo da morte, corajosos. Na verdade, isso tá mais para as leis que os espartanos tinham medo, e não por realmente serem corajosos, pois quem fugisse da batalha sofria leves punições, que são: não poderia ter trabalho na cidade, as mulheres seriam proibidas de se casar com você, seria uma desonra um homem casar com a parente sua, andar sujo e fedorento pelo resto da vida, metade da sua cabeça e barba raspada e a outra metade cabeluda, todo mundo poderia te xingar e socar sua cara, sem nenhuma punição. E você, de quebra, fazeria parte de um grupo chamado Tremedores. Com esse tanto caga-regra, valia bem mais a pena morrer em combate do que voltar pra casa e ser tratado igual lixo. Então, falar que espartanos eram corajosos só não é mais irreal do que um cachorro conversar com uma vaca. Fora que eles viveram séculos e não agregaram em muita coisa, já o urubu do Pix por outro lado. Então, quando alguém te falar que os guerreiros de Esparta não eram lendários, diga exatamente, apenas lendas. Mas a Batalha dos 300 realmente foi uma batalha heróica e com bastante bravura. Com certeza eu não lutaria. Parabéns, Leônidas. Voltando pro que realmente importa, Apolo defende que sua ordem nunca foi uma ordem tipo de punição em si pacífica. Nada mais justo do que desejar paz, não é mesmo? Em vez de lutarem durante seu festival. Leônidas puto usa sua arma divina, que é um escudo que pode se moldar durante a batalha para atacar Apolo, que faz o ser jogado pra longe. E aliás é meio burro da sua parte, né, Apolo, em tentar segurar esse ataque com suas mãos em vez de desviar. Acabando assim o capítulo com Leônidas falando para não ficar no caminho de Esparta. O próximo capítulo começa e vemos que o ataque não surtiu nenhum efeito. Boa parte disso por causa da sua arma divina, cordas de luz, que ele usou para retardar o ataque do Brutamontes. Leônidas então continuou atacando incessantemente e o Apolo também continuou incessantemente a desviar de todos os ataques e ainda com um sorriso no rosto, acertando ainda um jab no Leônidas, que continuou sem parar de atacar e continuou também sem parar de apanhar. Virou um saco de pancada nosso guerreiro. Com tudo isso rolando, a plateia, por parte dos espartanos, começou a chorar, falando que a luta estava injusta e caso a arena fosse menor, com certeza Leônidas ganharia. E como Apolo preza por uma luta justa, aceita o combinado e diminui a arena com as suas cordas. Perdão, Leônidas, mas eu tenho que tirar o seu cargo de fodão e passar por Apolo. Com isso, deixando a cabeça quente do Leônidas, por causa que ele estava sendo subestimado e ainda humilhado pelo deus que ele tanto odeia. Acabando assim mais um capítulo. Nem mesmo os deuses entendem como o Apolo brilha tanto em combate, fisicamente e metaforicamente, mas algo era certo, a plateia estava à loucura. Então, com a sua nova transformação do escudo do Leônidas, ambos se aproximam para o mano a mano. Leônidas com seu novo ataque destrói a arena com um só golpe, mas o Apolo desvia e ainda manda um jab. Não tem jeito, o cara brilha demais. Logo depois de encaixar outro jab, ele resolve humilhar mais um pouquinho o Leônidas e o prende com seus fios. Ele tenta então revidar com seu braço esquerdo, mas desequilibra e leva mais um bendado na cara. Porém, Leônidas mostra pra que veio e dá uma cabeçada no Apolo, que finalmente o faz sangrar e ainda por cima encaixa uma bolada no Apolo, que fez ele sair quicando para o outro lado do mapa. Acabando assim o capítulo com Apolo ajoelhado e humilhado. É isso aí, Leônidas. O próximo capítulo começa com a bunda do Apolo na nossa cara como espectador. Porém, o Apolo não se sente envergonhado e muito menos triste com um rombo em seu rosto. Pelo contrário, ele acha lindo. Você então se pergunta, o porquê o Apolo ser desse jeito? Eu lhe respondo então, senta a bunda na cadeira que agora vem mais história do nosso querido Apolo. Na Terra Antiga, na cidade de Delfos, existia um monstro chamado Piton. Ele que foi expulso do céu por ser feio demais e por isso ele fazia o caos na Terra por ódio. Nem mesmo o infame exército de Ares foi capaz de detê-lo. Porém, o cabuloso em pessoa desce à terra para resolver a situação. Assim como Leônidas, Piton também levou um pau absurdo, mas quem apanha nunca esquece. Então dia após dia ele tentava de novo e o resultado sempre era o mesmo, a derrota. Piton, não vendo mais meio de ganhar, começa a chorar, pois sempre foi odiado por nenhum motivo, apenas por ser um monstro. Porém, o Apolo o chama de lindo, pois assim como o Piton, ele também sempre foi menosprezado, sendo o deus mais fraco entre todos do Olimpo, até porque ele estava competindo contra um fucking Zeus e a
porra toda. Todos os seus títulos foram conquistados por esforço próprio e através de muito sangue, não por apenas ter nascido. Assim, o deus medíocre chamado Deus Apolo entra no Olimpo, mostrando que ele se importa e acha belo o esforço e a força de vontade do que qualquer outra estética. Conhecer-te a ti mesmo para encontrar o seu verdadeiro valor. Dado o contexto da história do Apolo, voltando em si para a batalha, Apolo repudia o vocabulário chulo do Leônidas, mas confessa que seu ataque anterior foi belo, amou levar uma bolada, acabando assim um capítulo com Apolo dizendo que é queimar a alma junto ao do Leônidas. Indo assim para o próximo capítulo. Editor, tira essa música e coloca a música de ação mais foda que você tiver. Pô, mas eu gosto de jazz. Caguei, porque agora é a hora do combate mais intenso de todos, não para apreciar uma galeria de arte. Com ambas histórias contadas, agora só no resto puro e suco do combate, Apolo então junta suas manoplas e invoca pela primeira vez uma escuridão. Esse era a luz do luar de Artemis, uma gigantesca estátua de uma deusa. Artemis então junta suas mãos também e começa a criar algo com linhas de luz, o icônico arco de Apolo. Ele então materializa a luz em formato de uma flecha, sendo essa sua técnica suprema. Ele se prepara e então atira. Sua flecha na velocidade da luz atravessa não apenas só o Leônidas, mas também a plateia. Em um único flash, seu oponente sofre um ataque grave, sendo essa flecha apenas capaz dos Zeus desviar, ninguém mais do Olimpo. Apolo continua atirando suas flechas contra Leônidas, que depois de uma chuva de flechadas do Apolo, Leônidas está gravemente ferido, enquanto Apolo está apenas suando. Ai, que triste. Mesmo assim, Leônidas continua de pé e consegue rebater uma flecha que seria mortal para ele. Não só isso, esta flecha acerta também Apolo, com um ataque rasgando completamente o seu braço. E tudo isso graças às suas experiências espartanas adquiridas em combate antes de morrer. Apolo, mesmo repudiando a linguagem chula de Leônidas, é sincero e o xinga de desgraçado e egocêntrico, mas ainda assim ele é um pouco belo. Então logo em seguida indaga a pergunta: por que continua lutando? É por vingança ou pela humanidade? Eu não ligo para nada disso. Aqui e agora é hora de lutar. Nós não escolhemos como nascemos, mas como vivemos ou morremos é escolha nossa. Eu apenas sigo a minha alma. Essa é a Esparta que tanto almejo. Perdão pela voz de ar, mas é o que tá tendo. Com isso, Leônidas evolui seu escudo mais uma vez, mas desta vez não para a defesa, e sim para avançar com tudo para o seu ataque final. Apolo, por sua vez, usa força total, se usando como a própria flecha de um arco enorme, também criado por Artemis. Ambos sabiam que estes seriam os seus últimos ataques. Então a flecha mais forte dos céus e o escudo mais forte da humanidade colidiram. Apolo consegue atravessar e estilhaçar o escudo de Leônidas, fazendo um rombo em sua barriga. Mas mesmo assim, Leônidas o agarra e dá o seu último soco. Mas mesmo assim, Apolo continua com aquela maldita expressão presente em seu rosto de orgulho e soberba, sendo suas últimas palavras para o Leônidas: muito bem, lindos, vocês foram o ápice da beleza. Assim, a nona rodada entre Apolo e Rei Leônidas, com a duração de 9 minutos e 30 segundos, teve o seu fim com um ataque decisivo, flecha prateada perfuradora de almas, com o vencedor, Apolo. Esse mangá tem um combate muito bem desenvolvido em poucas páginas e faz você em si sentir empatia por um boneco seu favorito e com medo de você ver ele perder ou ganhar no final da luta. Então isso faz com que a batalha tenha um peso a mais, porque cada ferimento no seu personagem você fica com aquela pulga na orelha. Será que ele vai perder? Será que ele vai ganhar? Isso é incrível neste mangá. É um mangá que tem seus defeitos, mas as qualidades também são ótimas. E não vejo o anime é briga de slides, sério. Enfim, não vou enrolar muito. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e agradeço se puder deixar sua inscrição e te aguardo para me ajudar a preencher esse espaço vazio que é meu canal. Até aí, fui.